Boa noite a você também que nos acompanha nesse momento em um dos nossos videosites, ou talvez esteja tendo acesso a essa reflexão em algum momento da sua vida através da internet. Que Deus fale aos nossos corações profundamente, quer nós estejamos aqui presentes, quer estejamos acompanhando em outro lugar através da transmissão na internet. E cabe a mim dar continuidade à nossa série que nós começamos há 3 finais de semana atrás, virando o jogo, Princípios para a Superação. Essa série, é lógico, ela faz parte de uma tentativa dos pastores da nossa comunidade de apoiar você biblicamente, oferecer para você subsídios nesse momento em que todos nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do nosso país. E é claro, essa crise começa na esfera política, alcança a econômica, avança para a nossa área profissional, desemprego, empresas deixando de investir. Dizem que nós vivemos no nosso país uma crise institucional, isso alcança as nossas famílias, o orçamento está curto, as dívidas aumentam, as pressões se intensificam, isso alcança também a vida conjugal. Casais começam a não se entender muito bem, o marido, a esposa que antes estava no mercado de trabalho não está mais, e tudo isso vai tumultuando a relação, e é impossível tudo isso não gerar também uma crise emocional, e a gente começar a flertar com a própria depressão, com o desânimo e assim por diante. Mas o que nós temos visto aqui, a partir da vida e da história de homens e mulheres de Deus que viveram no passado? Primeiro, você foi desafiado a olhar para a vida de José e perceber que diante da crise, você pode sim buscar a sabedoria de Deus e estabelecer um plano. Não viver a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. O homem e a mulher que vivem com Deus são pessoas que creem sim na providência de Deus, creem sim no cuidado de Deus, mas a providência de Deus e o cuidado de Deus em nada impede que nós coloquemos as nossas cabeças para funcionar, elaborando um plano para sanarmos as nossas dívidas, para diminuirmos as nossas despesas, para aumentarmos os nossos rendimentos, e Deus abençoando esse plano, dando-nos discernimento e sabedoria. Na segunda mensagem da série, no último final de semana, nós falamos sobre ter confiança. A questão é ter confiança em quê ou em quem? Como você viu, nós vivemos numa sociedade que constantemente te convida, nos livros de autoajuda, nos processos de coaching, nas terapias, confie em você mesmo, confie no seu potencial, confie no Deus que existe dentro de você. Não, quando nós olhamos para a vida de Josué, Josué foi um outro homem de Deus que viveu num momento de crise, um momento de transição, e Deus o desafia a ter confiança na presença dele em sua história. Não nele, nem na própria estratégia, mas na presença dele na sua história. E mais, no que ele diz, nos princípios e valores de Deus. A história de hoje vai reforçar um pouco isso que nós vimos na vida de Josué, mas vai nos convidar ou vai nos colocar um pouquinho além. Por isso, a nossa ênfase hoje é: tome a iniciativa. Tome a iniciativa. No entanto, é importante você perceber que esse imperativo, ele merece cuidado. Porque em meio à crise, você pode tomar a iniciativa, e a iniciativa é equivocada, movida pela ansiedade. A ansiedade, ou seja, a falta de confiança na presença de Deus na sua história, a falta de confiança na palavra de Deus para com a sua vida, pode levar você a tomar uma decisão precipitada, e isso não vai ser bom. Ao invés de resolver a crise, vai intensificar a sua crise. Por outro lado,
Você pode tomar a iniciativa correta, através da leitura correta da realidade, a percepção de fato do que está acontecendo. Em momentos de crise, existem pessoas que, tomados pela ansiedade, fazem bobagem. Existem outras que, tomados pela sabedoria de Deus, olhando a situação que os envolve, fazendo a leitura correta da realidade, tomam a decisão correta. As implicações disso vão ser bem diferentes, dependendo da opção que você se enquadre aqui. Diante dessa temática, os nossos pastores, alguns meses atrás, reunidos e elaborando essa série, entenderam que nós deveríamos conversar sobre a história de Ruth, mas aí eu entrei em crise como pregador. Pelo seguinte, há 1 ano e 3 meses atrás, nós já refletimos sobre a história de Ruth. Nós já contamos aqui a história de Ruth. Nós já fomos impactados pela história de Ruth. Eu confesso, eu não me sinto muito confortável assim, em tão pouco tempo, voltar a falar do mesmo conteúdo e do mesmo texto. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um texto de Eugene Peterson, que ele fala sobre o livro de Ruth, e ele levanta a seguinte pergunta: qual o propósito de Deus ao revelar-se através de histórias? Você já percebeu que a grande maioria dos textos que você tem na Bíblia são histórias? Isso é um pavor para aqueles que, por exemplo, gostam de ler teologia sistemática, onde as coisas estão todas encaixadinhas, e os temas estão subdivididos, e tudo organizado, mas não é assim que Deus se revela. Deus se revela através de histórias. E você já parou para pensar por que Deus revela quem Ele é, os seus princípios e valores, através de histórias? Primeiro, pense comigo. Histórias têm o poder de fazer uma conexão entre a narrativa e um princípio. Muitas vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim: pastor, eu me lembro daquela sua pregação de 10, de 15 anos atrás. Lembra nada. Ela lembra da história que eu contei. E quando ela lembra da história que eu contei, a história traz o princípio juntos. As histórias que nós costumávamos contar para os nossos filhos antes do advento do iPad, porque agora a maioria das crianças vai para a cama com o iPad e fica vendo galinha pintadinha até pegar no sono. Eu sou do tempo em que, antes dos filhos dormirem, nós íamos até eles e contávamos histórias. E histórias têm o poder não apenas de conectar a narrativa com o princípio, mas é uma pedagogia de ensino. A repetição faz parte da pedagogia de Deus para o seu povo. Por exemplo, eu fiquei bem mais tranquilo quando eu percebi que no judaísmo tardio, na festa de Pentecostes, uma das grandes festas do povo judeu, um livro da Bíblia era lido todo ano. Sabe que livro? Ruth. Ruth era um livro que o povo de Deus, na antiguidade, todo ano, pelo menos uma vez, lia publicamente, porque histórias existem para serem repetidas. Nós que vivemos nesse contexto, nesse mundo, em constante mutação, e nós nos tornamos idólatras da inovação, e não percebemos que histórias têm o poder e precisam ser recontadas e repetidas quantas vezes forem necessárias. E por fim, a história, ela tem o poder de trazer para a gente o que aconteceu ontem, o que aconteceu no passado,
com um homem, com uma mulher que viveu uma situação difícil, e aí a gente percebe como Deus se relaciona com as pessoas, a gente percebe como as pessoas falham nas decisões que precisam tomar, e aí a gente traz para hoje, a gente percebe que nada mudou, a gente continua falhando, Deus continua sendo gracioso, e Ele intervém nas nossas histórias, e Ele conserta as melanças que a gente apronta nas nossas vidas e histórias. Por isso, nós vamos, depois de 1 ano e 3 meses, recordar e estudar novamente a história de Ruth. E antes que você reclame, deixa eu contar para você uma história, e aí você vai se lembrar do princípio, né? Eu me lembro no passado de ter ouvido acerca de um pastor que subiu no púlpito e pregou um sermão. No domingo seguinte, ele subiu no púlpito e pregou o mesmo sermão. O pessoal começou a achar que o pastor estava despirocando, né? Ele estava começando a perder noção do que ele fazia ou deixava de fazer. No terceiro domingo, ele sobe no púlpito e prega o mesmo sermão. Aí o povo já começou a ficar em polvorosa e foram lá reclamar para os presbíteros. Os presbíteros, não, dá um tempo, vamos ver o que acontece no outro domingo. E no quarto domingo, o pastor voltou e pregou o mesmo sermão. Aí não teve jeito, o conselho se reuniu, aí falou assim, pastor, mas o senhor está pregando o mesmo sermão há 4 domingos. Ele disse, e a igreja já está praticando? Então a gente vai estudar no 5º domingo também. Veja só, o livro de Ruth começa com uma informação. O mundo está em crise. É um tempo de crise política, econômica e social em Canaã, no território que Josué colocou o povo. Nós vimos a história de Josué domingo passado. Josué adentra com as 12 tribos de Israel no território de Canaã, distribui as tribos, mas é um período de transição. Não existe ainda um governo único. O povo começa a se misturar com os povos da terra, se afastam de Deus, a crise se instala e aí existe fome sobre a terra. O mesmo verso 1 diz assim, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O relato não nos diz o nome do homem, o nome da mulher, o nome dos filhos, pelo menos por enquanto. Mas tem uma informação aqui complicada. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Que história é essa? Se esse sujeito faz parte do povo de Deus, se esse sujeito crê que Deus é o rei daquele povo e Deus cuida daquele povo, ele não tem que ir para Moabe, porque Moabe não faz parte do povo de Deus. Muito pelo contrário, Moabe é um povo inimigo, é um povo que no passado de Israel, quando nós estudamos a série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, em uma das igrejas Jesus faz menção daqueles que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Se você se lembra, nós voltamos no tempo para explicar quem foi Balaão. Balaão foi um profeta da antiguidade que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel quando peregrinava na direção de Canaã. Quem contratou? Os moabitas. Os moabitas. Para você entender o que acontece, nesse mapa aí você pode perceber a distribuição das 12 tribos de Israel no território de Canaã. Essa família, que nós temos a informação que deixou a terra prometida para morar em Moabe, vivia aqui, nesse quadradinho, nesse retângulo verde que dentro está escrito Belém, um pouco abaixo de Jerusalém. Mas sabe o que eles fizeram ao deixar Belém? Eles vão morar do lado de fora das fronteiras de Israel. Eles vão buscar solução para o problema fora do espaço em que Deus disse que eles deveriam permanecer. O que os move a isso? Ansiedade.
O que os move a isso? Falta de confiança de que Deus virá em socorro de Israel nesse tempo de fome. O que os leva a isso? Falta de confiança na palavra de Deus, que prometeu que iria cuidar do seu povo. Por isso, tomar iniciativa é importante, mas antes, esteja certo de que sua decisão não é fruto da falta de confiança em Deus e em sua palavra. Porque você pode ser uma pessoa cheia de iniciativa, e isso não é virtude. Isso não é virtude quando a sua iniciativa é fruto da sua ansiedade. A sua iniciativa é fruto da sua falta de confiança em Deus. A sua iniciativa é fruto da falta de confiança no que Deus disse. Mas aí o autor resolve dar nome aos bois. E ele diz: o homem que deixou Belém e foi para Moabe se chamava Elimeleque. E eu creio que ele resolve dar nome aos bois para você perceber algumas ironias, algumas questões que envolvia essa família. O nome de Elimeleque significa: meu Deus é rei. E ele deixa a terra de Canaã e vai buscar solução em Moabe. Meu Deus, que rei ele tem, de fato, na sua própria vida. A ação de Elimeleque é completamente incoerente ao nome de Elimeleque. Ele era casado com Noemi. O nome Noemi significa doce, agradável. Mas as decisões de Elimeleque vão tornar a sua esposa amarga e azeda. Isso é um problema. Porque nós, homens, podemos fazer ou tomar decisões na vida movidos pela nossa própria ansiedade, movidos pela nossa intuição, movidos pela nossa precipitação, e isso gerar problemas para a nossa família. E isso, com o passar do tempo, ser fonte de depressão e amargura na vida das nossas esposas. Mas não são só os homens. Aqui, no caso, é Elimeleque que toma uma decisão que vai gerar amargura no coração de Noemi. Mas mulheres também podem começar a tomar decisões na vida que vão gradativamente azedando e amargando o coração dos seus maridos. O livro de Provérbios nos fala da mulher que é coroa para o marido, não véia do marido, coroa do marido, e aquela mulher que é câncer nos ossos do marido. Quando nós optamos pelo casamento e por vivermos em família, nós precisamos tomar consciência de uma coisa: as nossas decisões não afetam mais meramente a nós mesmos. As nossas decisões e as nossas omissões têm consequências na vida dos nossos cônjuges e dos nossos filhos. Prova disso é que esse casal tem 2 filhos, Malom e Quilion. E você quer ver como a gente precisa ouvir histórias repetidamente? É muito importante você saber o significado no nome desses filhos, e há um ano e 3 meses atrás eu contei para vocês o significado. Quem se lembra do significado do nome desses 2 filhos, por favor? Isso me motiva grandemente como pastor. Isso faz com que, olha, eu domingo que vem eu quero continuar pregando. Ninguém se lembra, a não ser o Sauro que é pastor. Olha só, Malom significa enfermidade, Quilion significa fracasso. Sabe o que isso aponta? Preste atenção. Por mais que doa em alguns de vocês, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Filhos refletem grandemente o ambiente gerado por seus pais. Filhos refletem grandemente o ambiente gerado por seus pais.
Se você é jovem, está iniciando uma caminhada, entre no casamento com a consciência de quão importante é você viver uma espiritualidade sadia e viva na sua família. Porque filhos são influenciados grandemente, não pela religiosidade dos pais, mas pela motivação do coração dos seus pais. Assim, eles partem para Moabe, e nessa história, miséria pouca é bobagem. Então, o homem que levou a sua família a deixar o povo de Deus e viver numa terra do inimigo, uma terra estranha, a terra de Moabe, morre. E olha a situação que esse cara deixa a esposa dele Noemi, com os 2 filhos, Malom e Quilion. Mas agora vai começar a vir à tona quem é Noemi, que apesar de doce e agradável, é uma mulher que reflete ao longo de toda a história pouca confiança em Deus, pouca confiança nos princípios e valores de Deus. Talvez até mesmo isso já está evidente no fato de que quando Elimeleque decide deixar a terra de Belém para ir para Moabe, em momento algum, a gente encontra na narrativa alguma objeção de Noemi. E o que Noemi faz quando o seu marido morre? Veja só, eles, os filhos de Noemi, se casam com mulheres moabitas. Ora, nós não estamos aqui no século 21, onde um garotão olha para a tua filha, gosta e leva embora sem pagar. Não, nesse tempo aqui, meu amigo, você gostou da filha do cara, você tem que pagar o dote. Tem que ter um acordo em família. E quando você não tem dinheiro para pagar o dote, você tem que fazer um arranjo familiar. Então, esses 2 caras jamais se casariam se Noemi, sua mãe, não tivesse arranjado isso. E o problema? Deus sempre foi muito explícito de que os filhos de Israel não deveriam se casar com as filhas dos moabitas, nem com as filhas dos cananeus, porque as filhas dos cananitas e dos cananeus e dos moabitas, elas se curvavam diante de deuses falsos. E Deus sabe o poder e a influência das mulheres. Nós vivemos nessa sociedade que canta em verso e prosa, que a nossa sociedade é machista, que os homens... desculpa, eu sou pastor há 30 anos. E eu vejo, ao longo de 30 anos, por exemplo, homens que se dedicam ao ministério e à igreja. São homens que têm mulheres que os apoiam por detrás. Porque quando a mulher é do contra, o sujeito não consegue fazer nada. Deus não queria que a espiritualidade de Israel fosse sabotada com os filhos de Israel se casando com mulheres que se curvavam diante de falsos ídolos, se curvavam diante de deuses estranhos, se curvavam diante de demônios. E Noemi sabe disso. Mas ela resolve um problema não a partir dos princípios e valores de Deus, ela resolve um problema de maneira pragmática, a partir do que ela entende que é a melhor solução naquele momento, igualzinho algumas pessoas fazem hoje em dia. Elas sabem qual é o princípio, elas sabem qual é o valor, elas sabem o que Deus espera delas, mas elas acham assim: o meu momento é diferente, eu estou em Moabe, eu estou numa terra estranha, o meu marido morreu, Deus abriu uma exceção aqui, Deus vai ter que entender que eu tinha que fazer isso. Não tinha que fazer isso. E aí, como eu disse, nessa história, miséria pouca é bobagem. Então, depois de terem morado lá por 10 anos, e olha só, Elimeleque sai dizendo que vai viver algum tempo, passa 10 anos, e aí morreram também Malom
e Quilion. E Noemi fica sozinha com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. É nesse momento que Noemi toma conhecimento que o Senhor vier em auxílio do seu povo. É lógico que Deus veio ao auxílio do seu povo. Deus não falha. Deus não falha. Deus prometeu que ia cuidar. Elimeleque e Noemi saíram da terra de Canaã de maneira precipitada, saíram por causa da ansiedade, saíram porque eles resolveram um problema a partir do que eles pensavam e não a partir do que Deus dizia. A mesma coisa fez Noemi ao resolver o problema do casamento dos filhos. Mas agora chega a notícia, Deus interviu, Deus solucionou o problema, Deus agiu, as coisas lá em Canaã agora vão bem. E aí, pela primeira vez na história, nós temos uma iniciativa correta. A iniciativa de Noemi, de reconhecer que errou e voltar atrás, voltar para Belém. Existem momentos na vida em que a crise nos espreita, os problemas emergem, as adversidades surgem em todos os cantos. E a pior coisa que nós podemos fazer em momentos como esse é optarmos pelo orgulho pessoal. A melhor coisa que nós podemos fazer em tempos assim é reconhecer que errou. E mudar. Noemi decide voltar para Belém. Inicialmente ela volta com as suas 2 noras, mas existe uma questão. Deixa eu voltar agora a 3.300 anos atrás, 3.200 anos atrás, para você entender o que vai acontecer aqui. Nesse contexto histórico, nós estamos num mundo onde as mulheres são altamente fragilizadas. Uma mulher se casa, se um marido se divorciar, ela corre o risco de se tornar uma prostituta, porque nenhum outro homem vai se casar com ela. Quando ela se torna viúva, ela pode se tornar alguém que opta pela mendicância. A prostituição também é uma possibilidade, porque dificilmente um homem vai se casar com ela. Por isso, existia uma lei do resgatador. Essa lei pode nos parecer um pouco estranha, mas ela funcionava mais ou menos assim. Se um homem morresse, o seu irmão mais velho deveria resgatar a esposa do falecido como sua esposa. Essa relação poderia ser meramente social, mas implicaria no cuidado dessa mulher e dos seus filhos, ou poderia se tornar até uma relação afetiva, uma relação conjugal de fato, uma relação sexual. Se o irmão mais velho também já tivesse morrido, o mais novo, até que encontrasse um irmão que fosse o resgatador. Se não tivesse irmão, o parente mais próximo. Nesse caso aqui, os 2 irmãos morreram. Por isso, chega um determinado momento da viagem, Noemi olha para aquelas jovens mulheres e diz assim: minhas filhas, voltem para a terra de vocês, porque vocês não têm opção lá. Eu já sou velha demais para conceber, para dar à luz a uma criança que possa se casar com vocês. E mesmo que isso viesse a acontecer, quantos anos levaria para que essa criança se tornasse um homem e pudesse se casar com vocês? Por isso, Noemi diz o seguinte para suas noras: retornem para a casa das suas mães. Elas resistem, elas choram, até que num determinado momento, Orfa diz: ok, eu vou voltar para Moabe. Mas Ruth diz: não, eu vou permanecer com você. Mas a opção de Ruth é uma opção muito mais profunda do que muitos que leem a história percebem.
Olha só, a decisão de Ruth envolve aqui uma mudança de confiança em Deus. Ruth, porém, respondeu a Noemi: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth está dizendo que ela está deixando os deuses de Moabe para trás. Preste atenção. Para confiar no Deus que Noemi nunca confiou. Ruth está disposta a deixar de ser moabita para ser parte do povo do Deus que age na história, apesar de Elimeleque e Noemi não confiarem nesse Deus, ou não demonstrarem confiar. Essa conversão de Ruth não é fruto da influência de Elimeleque ou de Noemi. Essa conversão de Ruth é fruto da graça de Deus. Em meio ao caos gerado por decisões equivocadas, a graça de Deus se manifesta. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E eu vejo também um equívoco teológico em muitas pessoas quando elas agem precipitadamente e cometem erros. Por exemplo, se a gente voltar essa história de trás para diante agora, então, Ruth se converteu, está vendo? Deus usou o casamento dos filhos de Noemi para a conversão de Ruth. Está vendo? Os meninos casaram com as moabitas, mas deu certo. Não disse, pastor, que ia dar certo? Está vendo? Elimeleque errou ao deixar Canaã, mas Deus usou o pecado de Elimeleque para fazer tudo. Para com isso. Isso aí é o princípio de heresias grotescas. O que nós estamos vendo aqui é simples de entender. Apesar das pisadas na bola que eu e você damos ao longo da vida, a graça de Deus nos surpreende. Você não está aqui porque Deus usou os seus erros para você estar aqui. A pessoa que você está do lado não está aqui porque Deus usou os seus erros para a pessoa do lado estar aqui. Não, você está aqui porque Deus é gracioso, porque apesar dos meus e teus erros, Deus nos abençoou e nos trouxe até aqui. Essa é a história de Ruth. Mas quando as duas chegam em Belém, o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E as mulheres perguntavam: será que é Noemi? Porque há 10 anos atrás, Noemi, aquela mulher doce, aquela mulher agradável, deixou o nosso povoado com seu marido Elimeleque. Lembra daquele cabeça dura que ela tinha casado? Pois é, e eles tinham 2 filhos. Lembra do filho? A enfermidade e o fracasso. Eles viviam correndo pelas ruas da cidade e o povo gritando: ô enfermidade, vem cá, ô fracasso, vem cá. Mas agora ela está voltando sem o marido, sem os filhos, e acompanhada por uma moabita. Será que é Noemi? A resposta de Noemi é a seguinte: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mentira. As decisões dela e de seu marido tornaram a vida dela amarga. As nossas decisões equivocadas geram situações nas nossas vidas que fazem com que o nosso coração flerte com o azedume, com a amargura, com o rancor. Sempre quando eu estudo a vida de Ruth e de Noemi, nesse momento aqui eu me lembro de um princípio
do Stephen Covey, aquele autor dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, ele chama de princípio 10/90. O que é o princípio 10/90? Preste atenção que esse negócio, ao longo da vida, tem sido altamente útil quando eu estou enfrentando dificuldades e eu sinto que o meu coração está sendo assaltado por alguma coisa estranha. Ele diz: 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você, e outros 90% da vida estão relacionados à forma como você reage ao que se passa com você. Então, se você está aqui hoje amargurado, rancoroso, ressentido por alguma coisa que aconteceu no passado, Stephen Covey diria: 10% disso tudo tem a ver com um fato, o que aconteceu. 90% disso tudo tem a ver com as respostas que você deu a partir do seu coração ao que você viveu. Você já percebeu que existem pessoas que nascem em famílias complicadas, que têm histórias da sua primeira infância complicadas? Algumas se tornam, criminosos, pessoas violentas, pessoas agressivas, mas outras se tornam pessoas dóceis, úteis, abraçam causas nobres. Por quê? Henry Nouwen, no livro Mosaicos do Presente, nos responde isso dizendo o seguinte: pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. O que Henry Nouwen está dizendo é que nós não podemos escolher as circunstâncias que nós vamos enfrentar na vida. Nós não podemos escolher se nós vamos nos tornar viúvos ou não, se nós vamos passar por um divórcio ou não, se nós vamos ter um filho que vai nascer com dificuldades e vai ser deficiente. Nós não podemos escolher isso. Nós enfrentamos as mais variadas circunstâncias, mas ele vai dizer: nós podemos escolher a maneira como nós reagimos a isso. Ele complementa: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. E eu poderia citar 2 exemplos que falaram muito alto na minha vida acerca disso. Reverendo Antônio Elias, Reverendo Elben Len César, da revista Ultimato, os 2 já falecidos. Como eu gostava de sentar com esses homens e ouvir as histórias que eles me contavam do passado deles. Eles me falavam das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis que enfrentaram com os filhos, das perseguições que receberam, das injustiças que eles foram alvos, mas eles davam risada de tudo isso. Eles eram pessoas que me inspiravam a continuar, a batalhar. Uma hora de conversa com eles era uma hora renovadora do meu coração, e não porque eles não passaram por dificuldades na vida, mas porque em meio às dificuldades eles fizeram opções. É isso que o Henry Nouwen diz. Me acompanhe. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas de coração. E quanto eu mais vivo e mais convivo com pessoas, mais eu creio que isso é verdade. O que define o que nós nos tornamos na velhice, um velho ranzinza, rabugento e crica, ou uma pessoa alegre, aberta para o novo, motivadora, não são as circunstâncias que nós vivemos no passado. São as opções que nós fizemos no coração, na idade que você se encontra hoje. Mas voltando então à história, em contraste com o que acontece com Noemi,
que azeda, que amarga por opções que ela faz no coração. Ruth, olha como o texto insiste em lembrar, ela é moabita. Disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Deixa eu explicar duas coisas aqui. Primeiro, como isso aconteceu na minha mente. Noemi sentada numa poltrona numa manhã, a Ruth sentada na outra poltrona do lado numa manhã. As duas assistindo Bom Dia, Judá. E o noticiário falando da crise econômica, da crise política, do desemprego, da corrupção por toda parte, da violência nas ruas, da agressão, das injustiças, e Noemi afundando no banco de depressão. Ruth se levanta e diz para Noemi: eu vou colher espigas. Segunda coisa que eu quero explicar: o que significa, naquela época, colher espigas? Existia uma lei dada por Deus ao povo de Israel, que na época da colheita, os ceifeiros passavam pelo campo colhendo os frutos, mas os frutos que permaneciam no pé, ou os frutos que caíssem no chão, os ceifeiros não poderiam voltar para buscar, porque aquele fruto seria para os pobres, para aqueles que não têm terra, para aqueles que não têm espaço para cultivar. Em outras palavras, Ruth decide catar espigas, fazer o trabalho entre os mais pobres do mundo dela. Isso para mim é uma grande lição, porque às vezes nós, envolvidos por uma crise política, uma crise econômica, uma crise profissional, o desemprego chega à nossa porta, mas diante das oportunidades que emergem, mais uma vez o nosso orgulho fala muito alto. Não, o meu currículo é muito elevado para esse tipo de coisa. Não, muito obrigado por essa proposta, mas eu não tenho condição, com toda a minha capacidade, eu não posso sujar o meu currículo fazendo isso. A história de Ruth me ensina que existem momentos na vida que você tem que apostar suas fichas no que está diante de você e não no teu sonho. Você tem que resolver o problema de imediato e você precisa abraçar a possibilidade e fazer essa possibilidade com a maior intensidade, com a maior excelência, colocando o melhor de você nisso. Ruth é uma mulher no mundo de homens, é uma estrangeira em Israel, o que era um problema seríssimo, é viúva. Se você para na história de Ruth aqui, e se você não conhece a história de Ruth, a maioria eu sei que conhece o final da história, mas se você não conhece a história de Ruth, eu paro e eu digo: quais são as chances que você me dá dessa mulher terminar a vida realizada? E eu diria, de 1 a 10, menos 1. Menos 1. Mas ela toma a iniciativa, ela decide colher espigas. É isso que tem diante dela, é essa possibilidade ela vai fazer. E olha o que acontece. Casualmente, enquanto ela colhia as espigas, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Já já eu volto a Boaz. Agora eu quero falar desse negócio de casualmente. Porque é muito estranho um autor bíblico usar o termo casualmente. Ele está querendo chamar a atenção da gente. Ela está catando espiga, e ela passa da fronteira de uma fazenda para outra sem perceber, e ela não faz a menor ideia, ela nem sabe o nome dos donos das fazendas. Esse casualmente me aponta para eventos ordinários que ao longo das nossas histórias se revelam extraordinários. Então, cuidado.
esse casualmente me ensina que algum encontro que você vai ter essa semana, alguma situação que você vai viver, uma pessoa que você vai conhecer, daqui 20 anos você olha para trás e vai perceber que não era um momento ordinário, era um momento extraordinário. Por quê? Porque Deus já estava lá, apesar de que não tínhamos a mínima consciência disso. Deus está na história de Ruth. Deus está trabalhando na história de Ruth. Ela não percebe, ela não vê, mas Deus está lá. Não tem nada de casualmente, não. Deus está trabalhando a história de Ruth para resgatá-la. Deixa eu rapidamente contar para vocês, mais uma vez, uma história que, pelo menos na minha vida, exemplifica grandemente esse princípio. Em 1996, julho de 96, eu recebo um telefonema. Eu estou morando nos Estados Unidos e a minha mãe havia sofrido um infarto. Eu não tinha planos de voltar para o Brasil e eu volto às pressas por causa da minha mãe. Graças a Deus ela se recuperou, deu tudo certo, e uma vez ela restabelecida, nós morávamos em São Paulo na época, eu venho até Paulínia para trazer a Sônia, minha esposa, para visitar os pais dela, que já moravam em Paulínia naquela época. E eu deixo a Sônia com as crianças na casa da minha sogra pela manhã e digo assim para a Sônia: querida, eu vou dar um pulo no Seminário Presbiteriano do Sul, a escola que eu havia estudado, porque um dos meus amigos é professor ali e eu quero revê-lo. E eu vou até aquela escola, e eu subo 2 andares e eu entro no escritório daquele meu amigo. Absolutamente ninguém do prédio sabe que eu estou ali, a não ser o meu amigo, que sabia que eu vinha para visitá-lo. E eu estou conversando com esse meu amigo, e casualmente o diretor da escola decide, naquele momento, ir até a sala do meu amigo para resolver um problema com o meu amigo. E quando ele entra na sala do meu amigo para resolver o problema, ele me vê ali, ele fala: puxa vida, mas o que você está fazendo aqui? Eu explico para ele o que eu estava fazendo. E ele diz: e como estão os seus estudos lá nos Estados Unidos? Está indo muito bem, no final do ano eu termino meus estudos. E ele diz: e o que você está pensando acerca do futuro? Eu disse: eu estou checando algumas possibilidades, tem algumas propostas em São Paulo, e em outras cidades, e eu estou checando. E ele diz: por que você não vem para cá? Eu falo: como assim? Por que você não vem para Campinas? Por que você não vem ser professor aqui? Ali começou uma conversa de uma situação casual que fez com que eu viesse para uma cidade que eu não tinha planos de morar e viver, e que eu já estou há 20 anos. Mas a história vai além. Janeiro de 97, eu retorno dos Estados Unidos e eu começo a dar aula naquele seminário. 3 meses depois, eu estou andando pelos corredores do seminário, e uma professora do seminário me para, uma professora chamada Ana Maria Coelho Rocha. E ela diz: Ricardo, muito prazer, eu tenho ouvido falar aí das suas aulas, e olha, eu queria te fazer um pedido. Eu tenho um grupo de pessoas lá na minha casa que precisam muito de estudar a Bíblia, elas não têm ninguém para estudar a Bíblia. Você não poderia estudar a Bíblia com elas? Eu digo: grupo do quê? Fala: 7, 8 pessoas. Onde você mora? No Gramado, eu morava no Guanabara. E eu decido, toda quinta-feira, atravessar a cidade para estudar a Bíblia num grupo na casa da Ana Maria, e fiz isso por 11 anos. Alguns de vocês já sabem o final da história, porque a Chácara Primavera, de certa maneira, nasce a partir daquele grupo que estudava a Bíblia na casa da Ana Maria. Então volta comigo a história. Se minha mãe não tivesse um infarto em 96, eu não voltaria, eu não visitaria o meu amigo no seminário, eu não seria convidado para ser professor do seminário, eu não conheceria a Ana Maria, eu não teria conhecido o grupo, não teria começado o grupo de estudo bíblico.
Alguns de vocês aqui teriam chegado a Deus através de outras formas, mas a Chácara Primavera não existiria. É riquíssimo quando você, depois que você encontra o sentido da vida em Jesus, você fazer esse exercício de olhar a sua vida para trás e perceber, para sua surpresa, uma coisa: Deus já estava cuidando de você muito antes de você perceber. Deus já estava trabalhando na sua história muito antes de você ter consciência disso. Mas agora vamos para Boaz, porque ela entra na parte da plantação que pertence a esse sujeito. E quem é esse tal de Boaz? Na minha imaginação, eu imagino Boaz como um cara assim, com 40, 50 anos, em boa forma, cabelo grisalho, mas não cabelo grisalho assim, cinza opaco, né? Grisalho assim, a lá Richard Gere, né? Tem mulher já que... latifundiário, ou seja, tem uma propriedade, e solteirão. Mas a melhor característica dele, altamente fiel a Deus. Porque às vezes mulheres abrem mão desse princípio por causa das três coisas acima. E o que era fantástico em Boaz era a fidelidade dele a Deus. Mas um detalhe interessante: se ele era da clã de Elimeleque, não sei se já ligou um fiozinho na sua cabeça. Se ele é da família de Elimeleque, ele é potencialmente um resgatador de Ruth. Mas ela não sabe, e nem ele sabe. Então, olha o que acontece. Naquele exato momento em que Ruth está no território, na fazenda dele, e esse exato momento me traz à mente novamente essa ideia do casualmente, né? O que acontece? Boaz chegou com o seu camelo BMW de Belém e saudou os seus cefeiros. Agora perceba como esse cara se comunica com os funcionários dele. O Senhor esteja com vocês. O Senhor os abençoe. É assim que ele cumprimenta os funcionários dele. Deus os abençoe. E talvez você, inspirado por Boaz, amanhã cedo você vai chegar no seu escritório, na sua equipe que você é responsável, na sua empresa, e vai dizer para todos: Deus os abençoe. A questão não é como você fala, a questão é como eles respondem. Como eles respondem vai demonstrar grandemente como eles te veem. Os homens de Boaz respondem assim: o Senhor te abençoe, Boaz. Sabe por quê? Porque esse homem, quanto mais rico ele fica, mais ele abençoa os funcionários. Quanto mais rico ele fica, mais ele é bondoso para com aqueles que estão à volta dele. Por isso os funcionários dele querem que Deus o abençoe, querem que Deus continue abençoando, porque quanto mais Boaz é abençoado, mais ele se torna fonte de bênção. Mas aí, como ninguém é de ferro, e a Bíblia deixa claro coisas que acontecem no nosso dia a dia. Boaz bate o olho em Ruth, cutuca o capataz e diz: quem é ela? Rolou um clima. Rolou um clima que agora eu vou resumir a situação. Boaz toma conhecimento de quem é Ruth, do cuidado e da dedicação para com Noemi, porque eu não tenho dúvidas que o que faz com que Boaz se apaixone por Ruth não é necessariamente a beleza física dela, mas o caráter dela. Quando ele escuta falar do que ela faz por Noemi, o coração dele treme mais da decisão que ela tomou de servir o Deus de Israel. Além disso, Boaz toma providências para que Ruth tenha segurança, água e alimento, porque afinal de contas, ele é da tribo, ele é da clã de Elimeleque, ela é viúva de um filho de Elimeleque, ele tem a responsabilidade.
se esse cara não fosse fiel a Deus, ele podia fazer vistas grossas para isso, ou se não, ele podia até mesmo explorar a posição dele diante de Ruth. Ele decide cuidar de Ruth e de Noemi. Noemi, mais uma vez, evidencia a desconfiança que eu tenho dela. Porque Noemi vê na aproximação de Boaz uma oportunidade e aconselha Ruth a tomar alguns atalhos. Noemi chama a Ruth num canto e fala: minha filha, esse cara bonitão que está aí te cercando, latifundiário, ele é a nossa esperança. Então, deixa eu te dar uns conselhos. Eu comprei uma lingerie nova para você. Comprei um vestido transparente, comprei uma champanhe, bota essa champanhe geladinha, 2 cálices, aí entra lá na casa de Boaz, quando ele estiver dormindo, entra no quarto de Boaz. O caminho que muitas tomaram na vida para resolver uma situação. E quando Boaz toma consciência do que está acontecendo, ele toma a decisão de poupar Ruth. Ele manda que Ruth, já é noite, que ela permaneça nos pés da cama dele, mas existem evidências textuais de que nada acontece entre eles. Por quê? Porque Boaz não quer tomar atalhos. Olha o que Boaz faz. Boaz, ele procura saber quem seria o resgatador de Ruth. E ele descobre que existia um parente de Elimeleque mais próximo dele. Ele se reúne com esse parente de Elimeleque, chama algumas autoridades da cidade para serem testemunhas e diz para ele: o negócio é o seguinte, você está ouvindo falar de Noemi e de Ruth, viúvas, a Noemi, esposa de Elimeleque, a Ruth, nora dele, você tem o direito de comprar a propriedade delas. Só que se você compra a propriedade dela, segundo a lei, você é o resgatador da viúva. Aqui o texto não deixa claro. Eu não sei se o cara ouviu: você vai ser o resgatador da viúva, e pensou em Noemi. Mas Boaz não é explícito. E aí talvez o cara falou: não, eu não tenho condição, deixa para lá, eu passo. E aí Boaz diz: então eu vou resgatá-las. Mas Boaz não pega atalhos. Por favor, jovens, preste atenção nisso. E olha como termina essa história. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. E Boaz a possuiu. E o tempo do verbo hebraico aqui aponta que foi esse o momento em que eles tiveram uma relação sexual, em que eles desfrutaram da sexualidade, e o Senhor concedeu a ela que engravidasse dele e desse à luz um filho. E quem é esse filho? O nome desse filho é Obed. O nome do neto é Jessé. O nome do bisneto é Davi, mais conhecido como o rei Davi. Sabe o que é mais surpreendente nessa história? Ruth, a mulher moabita, viúva, que um dia tomou uma decisão: eu vou fazer o que me é possível fazer, catar espigas. Se tornou parte da genealogia de Jesus Cristo. Deixa eu terminar com uma frase. Na vida, nosso papel é realizar da melhor maneira possível o que temos como possibilidade. Na vida, nosso papel é realizar da melhor maneira possível, mesmo que seja catar espiga, o que temos como possibilidade. Mas se você já tirou foto, você vai ter que tirar outra vez, porque a frase completa agora. Assim, enquanto nos ocupamos do que nos parece ordinário,
Deus realiza em nossas histórias aquilo que é extraordinário. A história de Ruth é a história daqueles que tomam uma decisão: viver com fidelidade e com excelência as tarefas que aparentemente são ordinárias, e confiar que o nosso Deus é especialista em transformar fatos, situações, encontros aparentemente ordinários numa história extraordinária. Extraordinária. Mas termino só lembrando uma coisa a você, e aí nós oramos. Assim como Ruth, nós também precisamos de um resgatador. Porque se a vida de Ruth era caótica, a nossa não é menos caótica. Nós, como seres humanos na história, estávamos tão perdidos quanto Ruth. Nós não tínhamos alternativas, e os textos bíblicos dizem que nós estávamos condenados à morte eterna, longe de Deus. Existe um erro quando você lê a história de Ruth e se apaixona por Noemi. Lê a história de Ruth e se apaixona por Ruth. Porque o centro da história de Ruth não é Ruth. O centro da história de Ruth é Boaz. E Boaz, ele é o que na teologia nós chamamos de tipo de Cristo. Ele é um reflexo do que Cristo faria. Ele é um reflexo da pessoa do nosso Salvador, que antes da gente tomar consciência, já está de olho na gente e decide nos amar, e Ele paga o preço para nos resgatar. É Ele que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Assim como Boaz deu essa vida a Ruth, Jesus nos oferece essa vida. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é melhor do que Boaz, porque Jesus pagou o preço do nosso resgate com a sua própria vida. Pergunta: por que você está com medo da vida? Por que você está com medo das circunstâncias? Você tem um resgatador. Lembre disso hoje. Tome iniciativa, mesmo que isso implique em colher espigas. Confie em que enquanto você faz o que é ordinário, o seu resgatador, Jesus, está fazendo da sua história uma história extraordinária. Creia. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, pedindo que o Teu Santo Espírito nos convença de que muito antes de nós percebermos o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho para com as nossas vidas, o Senhor já estava envolvido na nossa história. Não é casual o fato de estarmos diante dessa mensagem nesse momento das nossas vidas. O Senhor, as nossas histórias, na perspectiva humana, os nossos fatos podem ser casuais, mas na perspectiva eterna, o Senhor está trabalhando. E se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, é porque o Senhor queria que nós a ouvíssemos. Senhor, fala ao coração
de cada homem, mulher, jovem aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Dá àquele que está precisando tomar iniciativa, ânimo novo, confiança de que enquanto ele faz o que é ordinário, o Senhor fará o que é extraordinário. Aqueles que estão aqui e se sentem sem esperança, como talvez um dia Ruth se sentiu, que eles sejam lembrados de que eles não estão sozinhos, de que o Senhor está na história deles, de que o Senhor está trabalhando. E se as coisas não andam bem hoje, é porque a história ainda não chegou no final. A história ainda não chegou no final. Dá-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor está fazendo das nossas vidas, vidas caóticas, marcadas por erros cometidos, por decisões equivocadas, mas porque o Senhor é imensamente gracioso, o Senhor é capaz de transformar o caos numa história linda, maravilhosa e inspiradora. E é isso que o Senhor está fazendo nas nossas histórias. Nós oramos em nome do nosso resgatador, Jesus.